Podemos, então, comecemos em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, estrela da evangelização, rogai por nós nesse momento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bem, eu queria primeiro começar até resgatando algumas coisas que já foram ditas, e foram ditas também na live semana passada, a respeito da comunidade dos Efésios e da autoria de Paulo. Primeiro, a questão dessa comunidade específica, que hoje fica na Turquia, ela está localizada onde hoje é território da Turquia, era muito importante em termos de comércio. Se pensarmos no Império Romano como um império econômico também, a fortaleza do Império Romano estava justamente no comércio no Mar Mediterrâneo. Os romanos chamavam o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, porque centralizava todo o comércio ali dentro. Então, possuindo esse comércio significativo, Éfeso também era um centro econômico muito importante. E Éfeso era famoso por um templo de uma deusa grega, e que existia uma casta dentro da cidade que ganhava dinheiro com a comercialização de estátuas dessa deusa grega. Então, o próprio anúncio de Paulo, primeiramente, aos Efésios de Jesus Cristo, não caiu muito bem, porque justamente incomodava aos comerciantes. Mas, enfim, Paulo conseguiu deixar uma comunidade forte, e essa carta, provavelmente, já foi dito também, não foi escrita por Paulo, foi escrita depois da sua morte, mas confiando no trabalho que Paulo tinha feito em Éfeso, e na comunidade que não tinha grandes problemas, não era uma igreja, apesar de ter sofrido para ser implantada, não era uma igreja que tinha grandes questões teológicas ou grandes questões que tivessem que ser combatidas, era uma igreja que seguia tranquilo. E por isso mesmo, essa carta ela vai ter um cunho, não um cunho de admoestação, mas de elucidação e de iluminação acerca de alguns pontos teológicos. O que vocês veem aí numa fotinha é um pedacinho de um dos manuscritos do Mar Morto, tá? Que foram achados em Qumran. Eu achei legal ali que a gente descobriu através desses manuscritos algumas riquezas da Bíblia que estavam obscuras e que os nossos irmãos protestantes, inclusive, diziam que não existiam. Tá? Podemos continuar. Eu sei, eu canto mal pra caramba, mas quando eu estava preparando essa exposição de Efésios, essa música me veio à cabeça e é um chamamento muito bonito. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu ouvi como catequista. E aí, toda vez que eu canto, esse Israel aí, a gente deve colocar o nome da gente, porque fala ao coração da gente. Como somos, acima de tudo, catequistas, eu queria deixar para vocês, está ali o link, depois vocês ouçam no YouTube, numa voz muito melhor do que a minha, tá? Israel, eis o que diz o Senhor, não tenha medo, pelo nome eu te chamo, eu te amo, Israel. Filho meu, eu troco reinos por ti, eu te aprecio, pois eu te amo. Estou contigo, Israel.
És precioso para mim, Israel. Eu vou te acompanhar, e em ti vou falar, em ti vou falar. Filho meu, contrato de amor é fiel, é eterno, assim diz o Senhor, que te ama sem fim. Israel, ainda te falo, Senhor, mesmo que as colinas e os montes se abalem, olha, jamais te deixarei. És precioso para mim, Israel. Eu vou te acompanhar e em ti vou falar, em ti vou falar. Então, é para deixar que Deus possa agir através de nós e faça da gente verdadeiros instrumentos, que a gente vai começar o nosso estudo agora. Pode passar, Bárbara. Começando, por isso eu, Paulo, prisioneiro de Cristo em favor de vocês, os pagãos, certamente ouviram falar do modo como a graça de Deus me foi confiada em benefício de vocês. Foi por revelação que Deus me fez conhecer um mistério que acabo de expor brevemente. Lendo essa carta, vocês poderão entender a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Paulo recorda a comunidade, não é especificamente a comunidade de Efésios, e sim a comunidade cristã como um todo, que a autoridade dele foi dada de uma maneira diferente. Paulo, o apóstolo dos pagãos, ele todo momento reitera que ele recebeu esse apostolado não como os outros discípulos na presença de Jesus, mas ele foi iluminado para que fizesse esse trabalho. É como se ele chamasse para si a autoridade com que ele fala. Olha, a despeito de eu não ser um apóstolo, não ser um discípulo, Deus me escolheu para falar para vocês. Então, em outros momentos, em outras cartas, essa apresentação ela é colocada para que se dê credibilidade ao discurso de Paulo. Tá? O discurso dele é legítimo porque ele recebe diretamente Jesus Cristo, já na sua glória, um mandato de falar aos pagãos. Pode passar. Deus não manifestou esse mistério para gerações passadas da mesma forma com que revelou agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, os pagãos são chamados a participar da mesma herança, a formar o mesmo corpo e a participar da mesma promessa. Nesse momento, o autor traz o mesmo tema que é abordado na carta aos Colossenses, a saber que a igreja é um corpo místico do qual Jesus é a cabeça. Ao mesmo tempo, proclama a universalidade da salvação. Cristo veio para todos. Na história do povo judeu, existia a mística do povo escolhido. Deus teria escolhido um povo, se revelado para ele. Quer dizer, isso é cultivado com muito zelo em toda a história do povo de Israel. E aí, Jesus Cristo, que ele não percebe, no discurso de Jesus, quando Jesus esteve entre nós, Jesus já colocar para eles, olha, apesar de ter vindo primeiro aos judeus, não é bem assim. A salvação é universal, a salvação é para quem vai aderir a ela. Os judeus não perceberam muito bem isso, senão muitos não perceberam até hoje, né? Mas Paulo deixa muito claro, a adesão a Jesus Cristo nos faz partícipes da salvação. A salvação é para todos aqueles que assumem Jesus Cristo como Senhor. É o senhorio de Jesus integralmente que nos dá a salvação. E aqui um parêntese, fazendo uma diferença entre nós e nossos irmãos por parte de pai, a gente não
não para no senhorio de Jesus. Não basta somente crer em Deus, não basta somente crer em Jesus como Salvador. É preciso que essa fé em Jesus Cristo nos traga conversão diária. E essa conversão, ela se traduz pelas obras que fazemos. Quer dizer, Jesus, fé, conversão, é um processo contínuo. Ela não basta só proclamar o nome de Jesus como meu Salvador, se isso não transforma a minha vida de alguma maneira. Como o próprio Paulo, se isso não me faz cair do cavalo. E se a partir disso eu não transformo minha vida. E é lógico que essa transformação, essa conversão diária, essa conversão a partir de uma fé profunda, ela é dom do Espírito Santo. Então ela não acontece também só por vontade nossa, é dom do Espírito Santo a quem nós temos que clamar o tempo todo. Pode passar? Eu fui feito ministro desse evangelho pelo dom da graça que Deus me concedeu através do seu poder eficaz. A mim, o menor de todos os cristãos, foi dada a graça de anunciar aos pagãos a incalculável riqueza de Cristo e de esclarecer a todos como se realiza o mistério que esteve sempre escondido em Deus, o Criador do universo. Aí fica claro que o conteúdo dessa carta extrapola os limites físicos da cidade de Éfeso. O evangelho deve chegar a todos. Toda a humanidade passa a ter acesso a ele. Quer dizer, essa a vocação da nossa igreja, ser universal, ser para todos, ser acessível a todos, sem nenhuma chave, sem nenhum mistério profundo. Jesus Cristo está ali disponível para todos nós. Quer dizer, quando Paulo, num profundo exercício de humildade, diz que ele é o menor de todos os cristãos e a despeito disso, foi dada a ele a graça de anunciar aos pagãos, nos enche de esperança também. Jesus Cristo entende a miséria humana e ainda assim se faz presente no meio de nós. Quer dizer, em outra carta de São Paulo, ele coloca isso com muita clareza. Deus nos amou primeiro, Deus nos amou quando ainda estávamos apartados dele. Quer dizer, não é graça, não exige o nosso esforço. Deus não nos ama mais ou menos porque somos bons, Deus nos ama a despeito das nossas misérias. Por sinal, são as nossas misérias que nos fazem sentir mais o amor de Deus. Pode passar. Deste modo, os principados e as autoridades do céu doravante conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, conforme o projeto eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele ousamos aproximar-nos de Jesus com aquela confiança que a fé em Cristo nos dá. Eu lhes peço, não fiquem abatidos com as tribulações que eu enfrento por causa de vocês, pois elas são para vocês motivo de glória. Quer dizer, é uma coisa que também nos enche de esperança, o fato de que, ao contrário do que muitos judeus pensavam, a tribulação não é um indicativo que Deus nos abandonou. Muito pelo contrário. É na tribulação que a gente encontra Jesus Cristo. Né? A despeito de todas as tribulações, Deus se faz presente. Tá? É muito comum, e é muito comum hoje, inclusive, essa questão de achar que dor, tristeza, tribulação é uma espécie de castigo divino contra qualquer coisa que a gente tenha feito errado, renomada besteira. Na realidade, essas tribulações que temos que viver e vamos viver, elas são frutos do nosso pecado e elas servem como um processo de conversão também. Então, é nessa tribulação que a gente deve oferecer a Jesus Cristo aquilo que faltou no seu imenso sacrifício, a nossa parcela pequenininha, com alegria. Não que a gente vá rir diante do sofrimento, não é essa alegria fugaz, mas com a alegria de sabermos que aquilo ali é momentâneo, é passageiro, que a nossa pátria é o céu, que aquilo um dia tudo vai passar.
que em Cristo tudo é possível, tudo pode ser, passível de fim, né? Inclusive as tribulações, coragem, eu venci o mundo. Então, nessa coragem, embebidos nessa coragem que Jesus nos exorta a ter, a gente é capaz de atravessar qualquer deserto. Desse modo, volta um pouquinho antes, eu queria só, volta na tela anterior, isso. Abba, quer dizer papaizinho. E aí Jesus foi magnífico, porque se antes de Jesus não ousávamos nem falar o nome de Deus era proibido, a gente chamava de apelido, Adonai. Jesus nos ensina a olhar Deus como nosso papaizinho, aquele que a gente tem que ter intimidade profunda, sabe? Não tem que ter medo, sentar no colo, Deus fala. É confortante saber disso. Nosso Deus é nosso papaizinho. Nosso Deus nos dá colo quando necessário. Nosso Deus nos carrega pela mão. Nosso Deus nos ama com um amor infinito. Quer dizer, desculpa até porque isso me emociona mesmo. Se a gente pensar em Jesus Cristo, no seu sacrifício da cruz, eu sempre falo esse exemplo porque é grandioso. O corpo humano tem cerca de 7 a 8 litros de sangue, se não me falha a memória. Depois me corrijam se eu estiver sendo imprecisa. Jesus verteu até a última gota do seu sangue por nós na cruz, a ponto de, quando rasgaram o seu lado, só jorrar água. Significa que ele verteu até a última gota por nós. Um Deus que é capaz de fazer-se nada e morrer da forma mais abjeta, mais dolorosa possível, por amor a nós, faz com que esse papaizinho tenha um sabor todo especial. Pode continuar. É por isso que eu dobro o joelho diante do Pai, de quem recebo o nome toda a família no céu e da terra, que ele se digne, segundo a riqueza da sua glória, fortalecer a todos vocês no seu espírito, para que o homem interior de cada um se fortifique. Que ele faça Cristo habitar no coração de vocês pela fé. Enraizados e alicerçados no amor, vocês se tornarão capazes de compreender, como todos os cristãos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo, que supera qualquer conhecimento, para que vocês fiquem repletos de toda a plenitude de Deus. Mas esse mergulho que a gente tem que buscar a todo momento, de estar imerso nesse amor infinito de Jesus Cristo, que faz com que a vida tenha um outro significado. A fé, dom gratuito de Deus, tem que ser constantemente fortalecida pela ação do Espírito Santo, que nós comemoramos agora domingo, né? Para que possa se traduzir em conversão e dar frutos para toda a igreja. O amor de Jesus Cristo por nós só pode ser sentido quando somos igreja, que é uma coisa que a gente tem que combater nos tempos modernos. Nós estamos numa época de muito individualismo. As pessoas, a minha oração, a minha igreja, o meu modo de pensar, a minha opinião, eu vou à igreja quando eu tenho vontade, eu confesso quando eu tenho vontade. O ser humano, o eu, passa a ser a medida de todas as coisas. E, no entanto, a gente só consegue perceber plenamente o amor de Deus quando somos e estamos igreja. É justamente na comunhão fraterna que a gente percebe a ação de Deus, até porque ele deixa isso muito claro: onde 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estarei lá. Sozinho a gente não pode nada. E infelizmente, o mundo moderno está cada dia mais isolacionista, cada um com a sua tela, cada um com a sua opinião, cada um com a sua interpretação. E mais do que nunca, eu fiquei muito grata quando eu entrei nesse grupo, porque eu gosto muito de sentir a minha igreja com meus irmãos. As igrejas nas suas
todas as suas manifestações, porque sozinho fica difícil. Quer dizer, o amor de Jesus Cristo faz com que essa união seja profundamente lógica, a despeito de todas as nossas diferenças, a despeito de todas as nossas caminhadas. Quando eu olho meu irmão e sinto que ele é um cristão, eu estou em casa. Essa é a nossa... e aí, a minha conversão, ela tem que se traduzir nessa união, nessa caminhada. Em outra carta, não falando especificamente de nós, mas falando de matrimônio, fala em suportar. Mas suportar é ser suporte para o outro. Quando caminhamos, temos que suportar no sentido de ser suporte um para o outro. Se um vacila na caminhada, a gente tem que estar ali, levanta, vamos embora. Eu ajudo você a seguir. Alguém tem que levantar quando a gente cai do cavalo, alguém tem que levar a gente para a gente ser curado. E é esse o sentido de ser igreja, né? Estarmos juntos, suportando-nos uns aos outros e ajudando um ao outro a caminhar. Tem uma historinha que fala desse amor de Deus e de estar aberto a esse amor de Deus, porque se a gente não está aberto, a gente nem sente ele. E não sei se vocês conhecem, que é a historinha do pintor Velázquez e de uma pintura muito famosa dele, que é Jesus Cristo à porta. Jesus Cristo batendo a porta de um redil com uma lâmpada. E quando ele expôs essa pintura na Espanha, em Madrid, os críticos falaram assim: olha, essa pintura é linda, muito, mas tem alguma coisa errada, porque como Jesus Cristo vai bater vai entrar nessa porta se ela não tem chave? Ele falou assim: não, está errado, não, está certíssimo. Essa porta é o coração do homem, e ele só abre por dentro. Então, cada um de nós tem a única chave que pode fazer Jesus Cristo entrar. E isso aí é fundamental. Só isso, e é só isso, acredito que seja só isso, vai mudar esse mundo. No mundo que a gente vê hoje imerso numa situação de ódio, de indiferença, de rivalidade, de polarização, é só um amor incondicional de Jesus Cristo e a demonstração desse amor por nós e a crença que esse amor pode mover o mundo, que vai fazer as coisas melhorarem, porque senão a gente entra numa espiral de ódio. Acho que acabou, não é? Não. Deus, por meio do seu poder que age em nós, pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. A Ele seja dada a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações. Amém. Que lindo isso, né? Por meio do seu poder que age em nós, pode realizar muito mais do que pedimos. O amor de Deus sempre supera as nossas expectativas. E por isso rendemos graças. Em tempo, e aí é uma pergunta que agora eu abro para todo mundo, você lembra do momento em que você foi seduzido pelo amor de Deus? Cada um de nós teve esse momento de você me olhou no olho, você me chamou, e às vezes a gente tem que, assim como a gente recorda os amores humanos, a gente está falando aqui quando é que a gente se torna avó, quando a gente se torna mãe, quando a gente casa, quando a gente, enfim, conhece um grande amigo, e às vezes a gente tem que colocar a nossa memória a nosso favor para lembrarmos de quando a gente se apaixonou. Muitos de nós nascemos na igreja católica, mas tem aquele momento que Jesus olha a gente no olho e vem cá, que agora você é meu. E aí, apesar dos microfones fechados, eu convido agora sim essa música aqui para a gente cantar junto e relembrar esse momento. Pode passar, Bárbara. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor,
te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti. Mas sua força venceu e afinal eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. E é isso. Bom, respondendo à pergunta que a Adriana fez, em que momento eu me encantei mais, foi quando eu estava ainda na formação do normal. Uma amiga minha tinha o hábito de ir à capela na hora do recreio. E aí ela ia de vez em quando, assim, procurava por ela, estava na capela. E quando eu comecei a acompanhar, acabou que eu ia quase todo dia, ela já não ia tanto, mas eu passei aí quase todo dia, porque me senti encantada pela presença de Deus ali, né? Ao vivo, falando, ouvindo. E aí me vem assim aquilo que você falou aqui, desse capítulo, né? Quer dizer, é preciso que o Espírito Santo faça isso dentro de nós, né? É preciso, eu já era católica, já tinha sido batizada e tudo, mas em alguns momentos é preciso a gente se abrir à ação do Espírito Santo para que ele nos mostre mais vivamente essa presença, né? Achei lindo, lindo mesmo. Adriana, eu estou aqui já chorando porque realmente foi assim, tudo muito emocionante, né? Muito lindo da forma que você colocou, muito profundo, e eu acho que essa realmente foi a missão da evangelização de Paulo, porque ele fez tudo com tanto amor, né? Com tanto coisa para aquele povo, né? E hoje você traz tudo isso para nós hoje, né? Da mesma forma que Paulo fez pelos Efésios, e esse encantamento que você passa, da mesma forma que Paulo passou, você passou para nós. Está de parabéns. E você deixou aqui uma coisa muito boa, a Bárbara falou dela, eu tinha 7 anos, também vou falar, eu tinha 7 anos e brincava na rua.
frequentava, não frequentava a igreja, meus pais também, apesar de batizar os filhos, de seguir o matrimônio, eles também não eram católicos, eles não frequentavam a igreja, mas seguiam só por seguir, né? Então, eu brincando na rua, uma menina, todo dia em cima do muro, ria, mas sempre em cima do muro, nunca descia. E aí, uma vez eu falei assim, nossa, por que ela não vem brincar com a gente? E fui até ela, e falei assim, vem brincar com a gente. Ela falou assim, meu pai não deixa, mas vem brincar comigo você. Eu falei assim, vou, claro. Aí eu falei, aí ela foi, pediu permissão pro pai, eu entrei, o pai grandão que chegava a dar medo de olhar. Aí ele chegou e falou assim, olha, só brinca com a minha filha quem está com Deus, tem que ir à igreja. Aí eu falei assim, não, vou. Eu falei assim, hoje tem, só que não era missa, olha, e eu, 7 anos de idade. Hoje tem culto e para ser amigos do meu filho tem que pertencer à mesma igreja. Então, tá bom, vou. Aí fomos, participamos de nada, né? Ficamos lá atrás, tinha umas cortinas lá, ficamos lá brincando, foi divertido. Reuni as outras crianças que estavam lá, brincaram. Quando voltou, eu falei assim, tio, amanhã ela pode tomar banho de piscina comigo? Ela o quê? Ele o quê? Banho de piscina, isso é coisa de demônio. Deus não ama você. Você não é filho de Deus. Nossa, aquilo acabou comigo. Eu não dormi a noite toda. Não dormi, eu falei assim, não foi isso que meus pais me ensinaram. Meu pai sempre me ensinou que Deus ama todo mundo, que Deus ama as crianças. Assim, apesar deles não frequentarem, eles tinham uma sabedoria, né? Então, eu falei assim, não foi isso que me apresentaram, era isso. Eu falei assim, onde está esse Deus? Não está lá nessa igreja, né? Com tanta coisa. Eu falei assim, olha, eu chorei a noite toda. Aí eu lembrei que lá próximo de casa tinha uma igrejinha. Eu falei assim, eu vou lá ver se eu encontro Deus lá. E fui, sozinha, 7 anos. Pedi a minha mãe falou assim, é perigoso. Eu falei assim, não, eu vou pelo cantinho. Aí fui. Olha, quando eu cheguei lá, sabe o que é você receber, você vê, assim, a primeira coisa que eu vi Santa Rosa de Lima, né? Ela me sorrindo. E aquilo já me encantou. Eu sentei no primeiro banco, tudo, 7 anos, que o padre falou, foi exatamente o que eu precisava. Deus tocou ali naquele dia, o momento foi assim, aquela tristeza que eu tinha, eu falei assim, agora eu encontrei Deus de verdade. E dali fiquei até hoje, né? E aí segui na caminhada na igreja, assim. Eles são, então, Deus toca os nossos corações, você vê. No momento que eu falei assim, nossa, cadê aquele Deus que me apresentaram, que era tão lindo, né? Então, assim, é muito bonito, é até bom que todos compartilhem, porque eu tenho certeza que cada um daqui tem uma coisa que toca o coração. E serve de lição para todos nós também, né? Parabéns, Adriana. Vim de uma família católica, aquela de rezar o terço todos os dias, missa do galo e tudo e etc. E vamos para a igreja e vamos fazer primeira Eucaristia. E eu tô lá. E o tempo, só isso, tá? E o tempo foi passando. Aí me casei, fiquei grávida e vim morar aonde eu moro hoje. A distância da igreja para minha casa era a distância dali da arquidiocese aonde nós almoçamos aquele dia. E todo final de semana o sino tocava. E eu escutava aquele sino e ele parecia que ele falava assim, vem, 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 vem. Eu fiquei grávida da minha filha. Tá bom. E o sino continuava. Quando foi um belo dia, eu falei para o meu marido assim, ela nasceu e eu falei, eu vou lá hoje, o sino me chama todo final de semana e eu não fui, mas hoje eu vou. Subi. Quando eu cheguei lá, e eu sentei, assisti a missa, desci o morro e vim-me embora. Passou. No outro final de semana, a mesma coisa, eu subi.
E a minha filha foi crescendo. E eu fui continuando, e a cada dia aquilo me encantava. Porque eu participava da missa, eu lia. E, enfim, quando foi um belo dia, o pároco virou e falou assim: nós precisamos de catequista. Eu falei: o que é isso, meu Deus do céu? Aí comecei a pensar: já burra velha. E aí eu perguntei para uma irmã e ela virou e falou assim: não, é isso, isso, isso. E você é maravilhosa para isso, porque ela já me conhecia. Eu aceitei. Passou, mas não foi assim muito de bom agrado, não. Passou um dia, o outro e o outro. Eu briguei com o padre. Falei: quer saber de uma coisa? Você fica aí que eu vou lá para a igreja do Morro do Cruzeiro. Meti o pé. Cheguei lá, a igreja tem umas colunas quadradas assim no meio da igreja. Eu sentei justamente de trás de uma coluna daquela. Eu falei: aqui o padre não vai me ver. E eu sentei, mas o padre me conhecia. Justamente naquele dia, ele estava pedindo catequista. E eu meti o pé, entrei no carro e vim embora. Quando foi no outro domingo, de novo, eu quietinha, eu só ficava de trás da coluna, mas aquilo eu chegava, eu me arrepiava todinha, assim, entendeu como? Aquela presença, algo que me encostava, e eu quietinha lá, eu falei: ele não vai me ver. O que que acontece? Ele não me via, mas ele virou e falou assim: Dinali, é com você que eu estou falando. Eu tenho que falar, é o nome, então pronto, vamos embora, trabalhar para Deus. E a partir daquele momento já vai fazer 40 anos. E eu aí, ó, lá vou eu. Ele sempre me pega e eu me apaixonei por ele. E com certeza ele também se apaixonou por mim. Porque é cada furada que ele me enfia que só papai do céu. É muita, mas é maravilhoso. É o que eu falo. Eu amo e ele me ama também, tá? Isso é o meu lucro. Ai, quem vai contar? Vambora, Márcia. Você riu muito de mim. Agora é sua vez. É, você riu muito de mim. Não, eu assim, como você, né, minha mãe não frequentava, meus pais não frequentavam, mas fizemos primeira comunhão, né, e tudo. E eu gostava muito de ir na igreja, né, com a capelinha aqui pertinho. Então eu gostava, participei da Legião de Maria. Claro que na época também é para bater papo com as amigas, porque a gente não podia sair igual as meninas saem hoje, né? Me lembro muito de Via Sacra, da minha catequista Dona Antônia cantando. E aí tem aquela época que a gente se afasta um pouquinho da igreja, né, na juventude. Aí eu me lembro que estava subindo com a minha prima para casa, nós tínhamos saído num sábado, e assim, indo na avenida fazer alguma coisa, quando eu vi a capelinha aberta. Aí eu falei assim: vamos entrar? Falei com a Cláudia. Ela: vamos entrar para ver o que está tendo na capela? Aí nós entramos. E era o padre Geraldo, Monsenhor, que hoje é Monsenhor Geraldo, dando uma palestra para o grupo de jovens. E eu sentei lá atrás, minha prima, e ficamos assistindo. E eu me lembro direitinho o quadro que ele mostrou, e ele falando, ele perguntou do quadro, ele perguntou cada um o que estava falando, o que via no quadro, e cada um contou, né, o que via no quadro. Vocês sabem por que eu perguntei isso? Então, eu, de repente, falei assim: o senhor perguntou isso porque cada um está vendo o quadro, que o senhor quer dizer que a gente pode falar o que a gente pensa, mas tem que falar a verdade, o que realmente tem no quadro. Porque se um começava a falar, era um quadro que tinha, muito antigo, que tinha assim, uma garrafa de vinho, daquelas meio arredondada, com pão em cima da mesa, uma faca, que tinha um pão cortado já, era esse quadro.
E ele falou, puxa, é isso mesmo, que um começava a ver a garrafa primeiro, o outro via o pão, outro via a faca, outro via a mesa, outro via umas flores que tinha em cima da mesa, não importa de como a gente falaria, mas que falasse a verdade, o que tinha realmente. E aí até duas grandes amigas minhas, que depois foram catequista comigo, a Valéria e a Vandeca, ainda depois eu fiquei descobrindo que ela falou, que garota metida, entra e ainda fica falando, né? Aí passou o tempo, né? Entrei no grupo de jovens e participei muito tempo do grupo de jovens, né? Eu tô rindo de você, Dinária, por duas coisas. Uma, o chamado de catequista. O meu esposo começou a levar meus filhos na missa e eu gostava porque eu aproveitava para limpar a casa. Eu limpava a casa de segunda a segunda. Aí ele começou a trabalhar no sábado e falou, olha, Márcia, você vai ter que levar as crianças na missa agora, porque eu vou começar a trabalhar sábado. Eu falei, é engraçado, você arranja confusão e depois joga para o meu lado. Eu tenho que limpar a casa. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, se por acaso eles não seguiam um caminho de Deus, porque eu e Beto fomos do grupo de jovens, tudo, né? Não é culpa minha, porque eu não estou podendo levar mais. Aí aquilo me deixou assim. Eu comecei a levá-los na missa das crianças. Quando fui convidada para ser... não, aí nesse período eu tinha entrado também para essa equipe de Nossa Senhora e eles tinham falado, né? O que você pode fazer na sua paróquia? O que você pode trabalhar na sua paróquia? Então o Beto começou a ir à missa e eu continuei limpando a casa. Aí houve essa situação, eu fui na missa, né, levar as crianças com muita má vontade, verdade seja dita, e aí eu pedi ao senhor, o que o senhor quer que eu trabalhe na sua igreja, né? E de repente a dona Antônia, minha catequista, falou, mas você não quer dar catequese, não? Falei, dona Antônia, me ajudar, eu já tô, né? Aí eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não tinha paciência nem com meus filhos. Meus filhos, eu arrumava eles, botava eles sentados, se bagunçasse a casa, eu gritava, se sujasse, eu gritava. O cabelo do Cristiano tinha sempre bastante aquela coisa para o cabelo ficar direitinho, entendeu? Então, eu era uma pessoa super assim, tinha que ser tudo do meu jeito. Eu vou matar essas crianças, porque eu não tinha paciência com criança. Eu tinha paciência com meus filhos, porque tinha que ter. Mas se você, Márcia, você podia ficar com meus filhos, nossa, aquilo me doía até o coração. Eu preferia limpar 3 casas do que tomar conta do filho dos outros, né? Aí eu falei, aí o Beto, conversei com o Beto não perguntou a Deus? Eu falei, não, mas eu perguntei, mas ele sabe que eu vou acabar, Beto, eu não vou ter paciência. Aí rezei, não, eu vou aceitar. O que a minha querida e amada catequista fez? Que ela já era muito idosa, né? Pegou todos os bonzinhos para ela e me deu todos os atentados, os que não conseguia lembrar das orações, os que ficavam brigando dentro da capela, e aí eu comecei também, vai lá tantos anos atrás, né? Então foi um pouco assim, igual a você, né? Eu tentei fugir, mas não deu, porque o Beto foi só o caminho para me levar, porque o senhor queria me pegar primeiro, graças a Deus, agora ele também é de crisma, né? E quando eu queria me aposentar, eu falei, Senhor, eu vou me aposentar para trabalhar para a igreja, para o Senhor. Nossa, filha, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes, sabe? Então, não pode falar com ele não, que ele abusa, né? Mas nos traz realmente felicidade, né? Então, com certeza. eu não passo um dia sem pensar em Deus, sabe? Ou de ir na missa, ou que eu não rezei, que eu não lembrei de Deus. Eu estou sempre lembrando do Senhor a todo dia, e isso me traz felicidade, me traz sempre conforto. E mais conforto ainda eu senti, né? O amor dele, esse paizinho, né, que ela falou, quando eu tive que passar pela, né, uma doença que eu tive, eu tive que fazer quimioterapia. Então eu falava com meu marido, toda quimioterapia, primeiro eu quero ir à missa e eu vou receber o remédio que vem dos céus. Então eu ia à missa, assistia à missa, recebia a Eucaristia e eu falava, agora eu vou receber, né, o remédio que Deus deu a oportunidade do homem para fazer, né? Então, assim, eu senti Deus muito realmente, assim, do meu lado, sabe, assim, me segurando mesmo, né? Foi muito bom.
transmitindo aqui que o Rafael se despediu antes de sair e deixou uma mensagem aqui para o grupo, né? Que as falas aquecem o coração, transpassam o tempo, agradece a fala de cada um e a exposição foi muito emocionante. Só que ele tem que sair, né? Deixa um abraço para todos, tá bom? Agora a gente podia ver com a Adriana. Adriana, no caso, quando você estava preparando o ensino, depois das falas aqui, você quer comentar mais alguma coisa? Não, eu vou comentar em cima da fala de vocês, mas antes eu sou apaixonada pela vida dos santos. A minha praia é a vida dos santos. E eu sou apaixonada de modo especial por dois santos, Santo Antônio de Pádua e Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa, tive a graça de conhecer o lugar que ela viveu, e esse ano, se Deus quiser, daqui a alguns dias eu vou estar em Pádua para conhecer até Santo Antônio. Vou rezar por vocês lá de pertinho. E tem uma... Santa Teresa era uma santa muito positiva, muito... Enfim, muito Santa Teresa. E um dia ela estava indo fundar um convento, e era sempre uma coisa muito difícil, porque tinha muita resistência. Ela estava reformando Carmelo e ninguém queria uma igreja mais soft, e ela estava mostrando a igreja verdadeira. E ela entra num barco e ela tinha uma ferida na canela, uma ferida feia. E quando ela entra no barco, ela dá com a canela justamente na trave do barco, então ela vai ao céu e volta de dor. E ela era muito espirituosa, assim, poxa, Jesus, assim que você gosta dos seus amigos, eu estou aqui fazendo o que você quer e agora eu estou com a perna sangrando. Aí ela ouve Jesus falando, eu gosto por isso que eu gosto de você, porque você é capaz de suportar as coisas que eu te dou. Ela, pois é, por isso que você tem pouco amigo. E me comove muito, quer dizer, a gente não vai ter tempo de todo mundo falar, a gente vai ver que sempre Jesus coloca a gente, mas coloca a gente e já amarra o pé da gente, né? Não, você vai ser catequista, coloca alguém no meio do caminho, não vou te levar para a capela, você vai rezar comigo, você vai ser catequista, vem cá brincar comigo na minha casa, mas para brincar você tem que ser cristão. Quer dizer, Jesus, ele não só ele seduz, como ele cria um cenário de sedução, né? De maneira que ele usa as pessoas para manter a gente lá. E se a gente ouvir, se vocês... eu sou catequista também, eu acho que eu só fui catequista da boda de cadáver, mas já estava lá naquela época. Eu fui catequista do meu filho, quer dizer, eu entrei para catequese também num papo desse, eu ia levar todo dia meu filho para catequese, e a coordenadora, que é a Zélia, que é a mãe do padre Bruno, disse, Adriana, por que você não entra para a catequese? Tu fica aqui esperando a catequese acabar, ajuda. Tem uma turma que a catequista está precisando de uma ajudante, eu sei perfeitamente. Um mês depois a catequista deu no pé e eu fiquei com a turma. E aí a gente vai sendo envolvida e vai se apaixonando pela Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo é o rosto que a gente enxerga. Quer dizer, é através da igreja dele que a gente se apaixona por ele. É a esposa dele. Então, cada um de nós tem aqui essa história de ser apaixonado pela igreja, pelas coisas da igreja, pelo zelo da igreja, e pode ter certeza, em qualquer lugar que vocês forem, que vocês perguntarem, vocês vão ver que os testemunhos são muito parecidos, porque a ação do Espírito Santo é muito parecida. Ele se aproveita das circunstâncias, mas coloca sempre a gente em xeque. Nossa, desde lá de Jeremias, eu não quero, mas você vai, eu não vou, mas você vai. E a gente está aqui exatamente porque ele seduziu. Jesus Cristo seduziu a gente, isso aí é muito bonito. E é bom quando a gente ouve, vindo de cada um da sua história, esse momento, quando eu me deixei seduzir, quando ele foi chegando, quando eu vi, eu já estava dentro. Isso é muito bom, muito bom. Sabe? Eu saio desse encontro com a alma quentinha,
sabendo que Jesus Cristo está agindo, ele continua agindo hoje, sempre, alfa e ômega, sempre. Amém. Amém. O Haroldo também gostaria de partilhar aqui. Olha, a gente fica assim, agraciado, né, com essas palavras de vocês. Adriana, olha só, tem que te falar uma coisa, hein? Hoje você mexeu aí acho que com o coração, com a mente de todos aí, né? Porque que bela apresentação, que bela colocação, a gente falar desse, né, da carta aos Efésios, assim como você falou, numa simplicidade, mas numa simplicidade com uma clareza tão, assim, tão light, né, tão tranquila, né, e a gente se engrandece com isso. Então, isso é muito bom, é muito gratificante, né. E vendo aí os testemunhos de vocês, se a gente fosse contar, assim, só no encontro que a gente fizemos com o Crisma, no sábado passado, e lá nós colocamos um tema lá, o que a gente vai fazer com os nossos crimãs? Lá e preparamos, vamos dar testemunho de nossa vida, como que a gente chegou, como que somos catequistas. E hoje, Adriana, você me pede isso, o testemunho aqui, e olha como é que o Espírito Santo age. A gente estava lá e combinamos com o nosso fazer. E o único que não deu testemunho fui eu. Porque a gente estava lá, né, os catequistas falando, aí falando por conta do tempo, aí o padre entrou, aí começou. E assim, como é gratificante a gente escutar um testemunho do padre, né, a dificuldade que se leva naquilo que passou, então aquilo já preencheu o nosso encontro. Não teve necessidade de eu falar nada. De coisas, assim, teria muita coisa para a gente estar falando, né? É muito gratificante, mas não tem mais próximo de Deus de 2020, né? Por conta da pandemia, né? Eu passei pela Covid, né? Eu estive 23 dias internados, né? Em 2020, fiquei 23 dias internados, então quase, né? Foi embora, mas passei por momentos que, assim, a gente não deseja para ninguém, e naquela cama lá, naquela maca de hospital que eu fiquei esse tempo todo lá deitado, sem poder mexer para lugar nenhum, a única coisa que eu fazia era só agradecer a Deus. Então, isso, acho que fortaleceu mais a minha fé. E o importante não foi isso, gente, porque eu deixei em casa, ficou, está até aqui, ó, se dá para... Está dando para ver? Esse é o garotão de 14 anos agora. Então, esse telefone ficou aqui em casa. Então, aqui tem os contatos do trabalho, né? Eu tenho um grupo aqui de trabalho, que eu faço parte de uma fábrica aqui no Brasil todo, né? A gente tem um contato do Brasil todo. E minha esposa começou a mandar notícias, né? No telefone, né? Mandando para todo mundo a situação que eu estava, como é que eu estava passando. E nesse intervalo eu não tinha consciência disso. E quando eu me recuperei, consegui sair do hospital, eu cheguei aqui, que eu vi as mensagens, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu fico até emocionado, a gente está próximo de Deus, e Deus assim, faz a gente ficar diferente, porque foram tantas mensagens que tinha nesse celular que eu levei um tempão para poder ver. Posso dizer para vocês com certeza, esse Brasil todo orando por esse irmão aqui. E se eu sair daquele hospital lá, foi por causa dessas orações. Então, esse é um do maior testemunho que me deixou mais próximo de Deus e faz a gente mudar de vida. Então, eu não vou falar mais, porque eu já estou quase saindo lágrima aqui, mas é isso, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que bom, né? E quando você falou isso, lembrei de outra parte que foi dita hoje pela Adriana, né? É aí, nessa união, que a gente se sente igreja, né? É na comunhão com os irmãos, na comunhão de oração, na comunhão de vida, que a gente se sente igreja. Que bom, graças a Deus, graças a Deus. Adriana, maravilhoso poder estarmos partilhando aqui, e como hoje é o último dia, né, praticamente amanhã, o último dia do mês de maio, eu agora fui, assim, em cima da hora, perguntei a Agar, né, Agar,
pode fazer um canto de coroação aí para Nossa Senhora? Eu acho que ela, né, poderia receber de todos nós essa homenagem hoje, no final do mês de maio. Vocês concordam? Tem a música que a gente geralmente canta para Nossa Senhora, é o perfeito que a gente criou, né? Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada. Se a palavra ensinou e todos hão de concordar, e as gerações te proclamar, agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe, bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Não há com que se comparar. Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. E viva Nossa Senhora! Viva! Viva! A Adriana gostaria de fazer uma oração final. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora, né? Deixa eu lembrar a oração, porque cantando fica mais fácil. Vamos lá? Ó minha Senhora, minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa mãe, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, protegei coisa e propriedade vossa. Me deu um branco. Lembrai-vos que vos pertence. Pertenço, eterna Mãe, Senhora Nossa, guardai-me e defendei-me, protegei coisa e propriedade vossa. Amém. Deixar um pensamento para vocês. Deve? Nós tínhamos aqui na nossa diocese um padre que a gente chamava ele de Padre Quinha. Acho que é José Carlos o nome dele, né, Márcia? E ele era um devoto assim de Nossa Senhora exemplar para qualquer um de nós.
E nós passamos aí, ano passado, com a minha netinha, ela quase morreu, né? Alguns já sabem dessa história. E aí nós fizemos, né? Propus a minha nora, né? O meu filho, que a gente rezasse para ela por intercessão de Padre Quinha. E graças a Deus a nossa Gigi está aí. Ela ficou 12 dias, né? Com os rins paralisados e ela sobreviveu com a graça de Deus e está aí, né? Em tratamento. Então, com certeza, Padre Quinha intercedeu por ela. E o pensamento dele é assim, uma coisa muito simples, como Deus é, como a mãe também é, e muito fácil para a gente guardar no coração. Toda hora, todo dia, de mãos dadas com Maria. Com Maria. Simples É isso. assim, simples assim. Então, toda hora, todo dia, de De mãos mãos dadas dadas com Maria. Amém. Amém. Amém, amém.